9 dicas para o ensaio externo perfeito. Para você que é fotógrafo, fique ligado aí. Então vamos para a dica número 1. Eu sou o Lucas Cavalheiro, sou fotógrafo há 9 anos e trabalho muito com ensaios externos. Também fotografo em estúdio, mas principalmente faço ensaios externos. É o meu trabalho principal hoje em dia. A dica número 1 que eu tenho para vocês que querem trabalhar com ensaios externos e fazer um bom trabalho é escolher um bom horário para fotografar. Parece meio óbvio isso, mas muita gente não sabe e eu diria que é o principal escolher um bom horário. Por que escolher um bom horário? Escolher um bom horário garante uma boa luz na nossa foto, certo? E qual é o horário que eu mais recomendo? Quando o sol não está mais zenital, quando o sol não está mais exatamente acima da nossa cabeça. Quando ele começa a ir para o lado, certo? Quando ele está mais angulado, normalmente é o melhor horário. E que horário isso acontece? Entre 7, 8, 9 horas da manhã, até umas 9 horas da manhã, ele está vindo mais lateralmente. Depois, entre 9 da manhã e 14, 15, 16 horas, ele está bem em cima da nossa cabeça e normalmente isso não tem um bom resultado. Dá para fazer as fotos nesse horário? Dá. Mas eu prefiro que ele esteja mais lateral. E ainda acontece outro fenômeno quando a gente chega próximo das 18 horas ou próximo do horário do pôr do sol, que é a chamada Golden Hour ou a hora mágica. Quando o sol está bem próximo do horizonte, ele fica bem alaranjado. E essa luz bem alaranjada garante fotos sensacionais, certo? Tanto quando a gente fotografa com a pessoa de frente para o sol, que dá um tom de pele bem legal, quanto quando a gente coloca esse sol para trás da pessoa e esse sol invade a nossa lente, dando um flare bem bacana. Eu gosto de fotografar muito nesse horário e eu comecei a me dar conta que as minhas melhores fotos sempre eram nesse horário, as fotos do final do ensaio ficavam sempre melhores por causa dessa luz. Então, eu recomendo sempre marcar um ensaio, por exemplo, vocês vão fazer um ensaio que vocês têm um pacote de 20 fotos. 20 fotos, normalmente a gente entrega umas 200, 250 fotos. Então, se vocês forem entregar 20 fotos e tiver, por exemplo, uma troca de looks, marca o ensaio para as 15h30. Marca às 15h30 porque o cliente sempre atrasa um pouquinho, ou a modelo atrasa uma meia hora, vocês vão começar às 16 horas. Começando às 16 horas, o sol já está num bom horário, certo? E aí vocês vão fotografar lá o primeiro look lá até às 17 horas. Aí às 17 horas vai trocar de look, vai demorar uma meia hora para isso acontecer. E das 17h30 até umas 18, 18h30, vocês vão fotografar o segundo look. E eu diria que as melhores fotos vão acontecer entre 17h30 e 18h30. Isso considerando, por exemplo, num lugar que o sol se põe às 18h30 mais ou menos. Se no lugar que você mora, por exemplo, no Nordeste, o sol se põe muito mais cedo do que aqui no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, às vezes, no verão, o sol se põe lá pelas 8h30 da noite, então esses horários são um pouco diferentes. Mas sempre se atentar àquele horário que o sol está bem baixinho, certo? Outra coisa que é legal e que eu gosto de fazer às vezes é fotografar depois que o sol se põe. Depois que o sol se põe, a gente vai ter algumas dificuldades para fotografar, como por exemplo precisar subir o ISO e precisar usar uma abertura grande do diafragma 99% do tempo. Mas quando a gente acerta o foco, quando a gente acerta a fotometria, a gente tem um resultado sensacional, que o céu fica muito colorido, o céu fica mais colorido do que quando estava com o sol, certo? Ele acerta as nuvens meio de baixo para cima e as cores são sensacionais sempre. Então, esse horário, a partir das 16 horas, para quem fotografa, gosta de fotografar mais à tarde, mas dá para fazer ensaio de manhã, mas aí tem que acordar bem cedo, mas dá para fazer, certo? Essa é a dica número 1. A dica número 2 que eu tenho para vocês é: tenha uma 50mm.